Amém, meus irmãos. Eu vos saúdo com doce e preciosa paz do Senhor Jesus. Foi assim que Ele nos ensinou, de que quando nós nos encontrássemos ou nos reuníssemos, que saudássemos uns aos outros com a paz do Senhor. Assim eu te saúdo e te desejo a paz, também te desejo a saúde que Ele tem preparado e nos dá todos os dias. Irmãos, me é dada a oportunidade para trazer uma palavra e eu gostaria de compartilhar convosco uma palavra que está escrita no livro ou na segunda carta, na primeira carta do evangelista João. Primeira carta do evangelista João, no seu capítulo de número 2, versículo de número 10 ao 14. Primeira carta de João, no seu capítulo de número 2, versículo de número 10 ao 14. Mas antes de nós lermos a palavra, eu gostaria de orar juntamente com você. Se você pode, feche os seus olhos. Se você está em um local ou está em um momento que não pode fazer isso, ore juntamente comigo em espírito, mas não deixe de buscar ou de elevar o seu coração e os seus pensamentos a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos tem concedido, Senhor. Pai, nós somos gratos a Ti pela bênção, pelo presente maior, que é sermos chamados de Teus filhos, Senhor, através do sacrifício de Cristo Jesus, e esse sacrifício nos proporcionar esse privilégio e também o presente que é de sermos salvos através dele. Pai, nós te pedimos nessa hora, nesse momento, Senhor, continua, Senhor, tendo a tua paciência e o teu amor para com cada um, Pai. Continua nos ajudando, Senhor, e nos fortalecendo, nos mantendo de pé diante de Ti, para que naquele grande dia podemos, Senhor, ou possamos estar sendo selecionados, escolhidos, qualificados como varões perfeitos diante de Ti. Pai, eu também te peço nesse momento, nessa hora, vai em direção, Senhor, essas pessoas que estão com a sua saúde abalada, fraquejada ou até mesmo doente, Senhor. Cura cada um deles, Pai, sara as suas feridas e os protege, Senhor, nesse momento que está sendo difícil para muitos. Pai, eu te peço no nome de Jesus, continua tomando conta, Senhor, e guardando a tua casa, a tua igreja, o teu corpo de obreiros, Pai, os teus filhos, os teus servos e as famílias deles também, em nome de Jesus. Amém. Vamos ao texto que vai nos dizer assim, a partir do versículo de número 10 do capítulo de número 2 da primeira carta a João. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Só até aí. Vamos falar de João. E nessa porção do texto que nós acabamos de ler, eu percebo que João ele via dia após dia, momento após momento,
o cumprimento da palavra de Cristo sobre a sua vida, que era de que ele não iria morrer por perseguições ou por castigos ou por outro meio ou tipo de morte que não fosse a morte natural devido à idade. Isso foi o próprio Cristo quem falou acerca dele, que ele iria morrer de velhice, iria morrer velho, idoso, e não iria ter o mesmo fim a espada ou ao ferro como outros companheiros de ministério seu tiveram, outros apóstolos. Mas, ao mesmo tempo que João ele viu o cumprimento dessa palavra em sua vida, ele também sabia que os dias estavam se passando e que o momento da sua partida estava chegando. O momento em que ele iria deixar esse plano porque da sua morte pela idade. E João ele vai buscar deixar um legado, um mapa, ensinamentos para aqueles que ficariam para as gerações vindouras, futuras, posteriores a dele. E também instruções para a sua geração contemporânea, para que a igreja não perdesse a sua forma original que Cristo estabeleceu. Então, o Espírito Santo de Deus também vai auxiliar João nesse momento, nessa sua preocupação. E eu percebo que quando ele vai escrever as suas cartas, mas eu quero me atentar a essa porção do texto aqui, ele está dando conselhos práticos e efetivos, proveitosos para a sua geração atual e para as gerações futuras, para as gerações que ainda viriam dentro da igreja. Ele vai começar o texto falando sobre o comportamento de um irmão para com outro irmão, falando sobre as consequências do comportamento de um irmão para com outro irmão e das características de que cada irmão desenvolveria para saber qual seria o resultado do caminho que ele estaria trilhando. Mas eu mergulhei mais e procurei refletir um pouco mais sobre a parte em que ele vai fazer uma alusão sobre filhos, sobre pais, sobre jovens, sobre por que vos escrevi filhos, por que vos escrevi jovens, por que vos escrevi pais. E ele vai começar a debrulhar essa mensagem de uma forma linda para os seus leitores. Ele vai começar na sua primeira carta, dizendo assim: filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Ou seja, ele está dizendo para a sua geração atual e para a futura: vocês são chamados de filhos, porque pelo seu nome, ou seja, porque pelo nome de Cristo, vos são perdoados os pecados. E assim você é readmitido diante da presença de Deus, ou seja, é através de Cristo Jesus que os seus pecados são perdoados e você é tido novamente como filho. Ou seja, não se desvie em doutrinas que estão ou que virão, ou ensinamentos que estão ou que virão, porque a verdadeira doutrina, o verdadeiro ensinamento é Cristo, é a palavra, são os ensinamentos que ele deixou. E ele está sendo assim um tanto quanto íntimo para os seus leitores, os chamando de filhos ou filhinhos também, porque estes são seus filhos na fé. Ou seja, ele também está chamando e os alertando para uma responsabilidade, que é a tutela espiritual do homem levantado por Deus para tomar conta de outros homens. Ele está dizendo: vocês não são meus servos, vocês são meus filhos na fé. Assim como o pai tem a responsabilidade de ensinar, de educar o seu filho, eu, como seu pai na fé, eu também tenho a responsabilidade de te ensinar e de te educar na fé em Cristo Jesus. Ou seja, pelo nome de Cristo você é chamado filho de Deus, mas através da conversão sua, através da minha vida e do Espírito Santo, você também é meu filho na fé. Ou seja, você está subordinado debaixo de uma autoridade espiritual constituída por Deus. E essa autoridade espiritual constituída por Deus sou
Ou seja, assim como eu tenho uma responsabilidade para com você, você também tem que ter uma responsabilidade para comigo. Você também tem que me ouvir, você tem que ouvir os meus conselhos, você tem que me respeitar, você tem que estar debaixo da minha autoridade. Filhinhos. Depois que ele vai falando sobre filhinhos, ele agora começa também dizendo que eles são pais. Ou seja, ele está dizendo, nesse momento atual, eu sou o seu pai na fé. Fui eu quem te eduquei, fui eu quem te admoestei, fui eu quem te dei a introdução e o desenvolvimento acerca do que é a vida cristã, acerca dos ensinamentos de Cristo, de Jesus. Mas você também tem uma responsabilidade de gerar outros filhos na fé. E quando isso acontecer, e no caso de alguns também já tinha acontecido, você também tem a mesma responsabilidade que eu tenho sobre você, que é de cuidar deles, que é de guardar cada um deles, que é de ensiná-los, que é de educá-los, que é de protegê-los dos males da vida. Assim como eu sou seu pai e você é meu filho na fé, você também é pai de outros, e esses outros também são seus filhos na fé. Portanto, há uma linha tênue aqui dizendo também para aqueles homens daquela época e para os que vêm nas gerações posteriores. Aquilo que você plantar, você irá colher. Se você foi um bom filho na fé, você posteriormente terá bons filhos na fé. Mas se você foi um mau filho na fé, posteriormente você também terá maus filhos na fé. É a lei da semeadura. Assim como João foi filho, um dia ele se tornou pai, os filhos de João também se tornarão ou se tornaram filhos de pais de outros filhos na fé. Então, existe aqui uma retribuição, tanto de bem para com mal, a lei da semeadura acerca daquilo que se plantou e acerca daquilo que se vai colher. Então, João está alertando aos seus leitores aqui nesse momento. Vocês são filhos, mas vocês também são ou serão pais. Por que vocês serão pais? Porque conheceste aquele que é desde o princípio. Ou seja, você não só ouviu falar de Deus, você agora o conhece, você tem um compromisso com Ele, o compromisso de Deus que Ele nos dá, o compromisso que nós temos diante de Deus é para conosco mesmo diante deles, e o compromisso de irmos e fazermos o ID, de nos tornarmos pais na fé de outros. E assim que ele termina dizendo que eles também serão, ou já são posteriormente, pais na fé de outros filhos na fé, ele também vai escrever tanto para filhos quanto para pais. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. O que ele está querendo dizer? Uma das características principais que um jovem tem é a sua força, é o seu vigor, é o seu destemor, a sua falta de medo diante do perigo. Então, João também está trazendo isso à memória daqueles, dizendo, olha, você é forte, olha, você é destemido, olha, você pode fazer um pouco mais, você pode ir mais à frente, aquilo que não fizeram ainda, você pode fazer. Então, se você tem como fazer, vá e faça. João vai se lembrar, nesse momento aqui, do seu início na fé, quando ele foi discípulo de Cristo. Nós erroneamente pensamos que os discípulos da fé de Cristo, que os 12 discípulos eram homens já maduros, com uma determinada idade, quando na verdade não é. Eram homens com faixa etária que iam de 24 a 32 anos, ou seja, Cristo jovem com seus 30 anos tinha também junto de si outros jovens que iam de 24 a 32 anos, então era um colegiado novo,
com muita força, com muito vigor, com muito ímpeto. Isso é demonstrado quando nós vamos ver a estrutura das ações de Cristo, que é subindo e descendo, indo de um lado ao outro, caminhando, ensinando, pregando, fazendo cruzadas, fazendo várias ações para o crescimento do reino. Então João está trazendo isso à memória dos seus filhos na fé. Mesmo que o tempo já tenha passado, você continua sendo jovem, porque a palavra de Deus está em você. E a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Então, assim como a palavra se renova, ela também te renova. Você não pode cair no comodismo. Você não pode cair na desídia. Você não pode se encostar e dizer: eu já fiz o suficiente, está na hora de outro vir e dar continuidade, fazer aquilo que eu não fiz. Não, você deve se gastar, se jogar, se debruçar na obra de Deus, assim como eu estou me desgastando, me debruçando, me dando, me doando, amando a muitos, mesmo sendo amados por poucos, porque a obra de Deus é dar, é gastar a nossa energia, o nosso vigor, o nosso tempo para o crescimento do reino. E você é forte porque você pode se desgastar, se doar para a obra do reino, mas porque você também venceu o maligno. Como é que esses homens, como é que João, como é que nós vencemos o maligno? É no dia após dia, no momento após momento, quando nós resolvemos deixar o mundo e o que no mundo há e nos dedicarmos, nos debruçarmos, buscarmos aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Quando nós buscamos fazer a vontade de Deus, quando nós nos debruçamos em fazer o ide dele, a obra dele, a vontade dele, e aí nós vencemos o maligno. Quando nós dizemos não ao pecado, ao príncipe deste mundo, e dizemos sim a Deus, sim ao príncipe, ao maravilhoso conselheiro, ao príncipe da paz, ao Pai da eternidade, que é Jesus Cristo. Então ele está dizendo para aqueles da sua época e das épocas posteriores: vocês são jovens e renovados a cada manhã, e vocês estão fortalecidos em Cristo Jesus e na sua palavra a cada manhã, para vencer os embates que vêm contra você dia após dia, momento após momento. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Se você conhece a Deus e tem um relacionamento com Ele através de Cristo Jesus, você é filho de Deus. E assim como você venceu o maligno e está vencendo ele dia após dia, para encerrar, João ele também vem dizendo no versículo de número 15, alertando: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Ou seja, ele está dizendo: você já chegou aqui, você já está em um patamar, a sua vida com Deus ela é crescente, você vai subir mais, você vai crescer mais, você vai alcançar novos horizontes, e as tentações elas virão com maior ímpeto, com maior força e com uma beleza maior. Dá para entender? Ou seja, os ataques do inimigo virão mais fortes contra você. Mas você não pode se deixar levar por isso, você não pode amar o mundo, nem o que no mundo há, ou seja, os prazeres que o mundo tem a te ofertar. Porque se você amar o mundo e o que há no mundo, o amor do Pai não está em você. Se Deus ele me chama e te chama para nós irmos morarmos no céu, e desfrutarmos dos prazeres do céu, por que é que nós vamos amar o mundo, o sistema da terra, essa terra, e aquilo que há nessa terra, o que ela tem para nos oferecer, se o que Deus nos chamou e nos ofertou não está aqui? É meio que eu estou com você, mas naquilo que me interessa. É meio que eu estou com você, mas só até onde eu quiser ir. É meio que eu sou fiel a você, mas naquilo que eu quero ser fiel. E quando João está alertando, não brinque com Deus. Se você aceitou o chamado dele,
vá até o final. Se você quer ir para o céu, esqueça o que o mundo tem para te oferecer, para te prender nele, o que esse sistema tem oferecido para você, porque maior e melhor é aquilo que Deus ele tem para te oferecer no céu. Não ame as coisas desse mundo, porque o príncipe desse mundo é o maligno. Ame ao príncipe da paz que está no céu, que é Cristo. Porque se você não amar a Cristo, se você não amar a Deus, se você não amar o seu próximo, o amor do Pai não estará em você. Porque se você amar o mundo e o que o mundo tem para te oferecer, você só vai aprender a ser egoísta, a ser ególatra, a ser presunçoso, a ser mentiroso, a ser corrupto, a ser sistemático segundo o sistema desse mundo. Então João ele está alertando. Vocês já chegaram até aqui, vocês ainda vão crescer mais, vocês ainda têm uma novidade de vida para alcançarem através de Deus, de Cristo Jesus. Portanto, não se embaraçem com esse mundo, nem o que há nele. Eu estou partindo, irei me encontrar com Deus e irei ter a recompensa que Ele me tem prometido. Mas eu estou indo e estou vos alertando. Para você que fica agora nesse momento, eu também te peço que você alerte para os que virão, que eles são filhos porque do sacrifício de Cristo, porque eles também estão debaixo de uma autoridade constituída por Deus, que eles são pais porque eles irão cumprir a ordem de Deus, de que é o ide, de fazer discípulos, e esses discípulos também são filhos na fé, assim como vocês são meus. E depois de tudo isso, vocês terão, e eles também terão que se manter firmes no propósito o qual foram chamados, de negarem o mundo, o que no mundo há, e dizerem sim, e continuarem a dizer sim para Deus e para o reino dos céus. Então João ele está partindo, mas ele está deixando instrução, ele está sentindo que é chegada a hora dele partir, mas está deixando instrução para mim, para você e para os seus contemporâneos naquele momento. Você não pode esquecer que você é filho, que você tem responsabilidades como filho, que você é pai, você tem responsabilidades como pai, e que na sua lida diária você tem um compromisso que é de não se envolver com o mundo e nem com aquilo que no mundo há. Porque Deus ele me chamou, Deus ele te chamou, nos chamou para vivermos e estarmos no céu e vivermos como cidadãos dos céus aqui enquanto estivermos na terra. Amém, meus irmãos? Então fica essa palavra para você nessa manhã. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se mantenha subordinado à autoridade espiritual, seja uma boa autoridade espiritual para os filhos na fé que Deus te conceder, e mantenha a sua vida firme e constante de oração, de consagração, de vigilância até o seu último dia, até o seu último momento, para que assim como João você receba a coroa ou galardão, para que você receba a vida eterna. Mas para encerrarmos, eu gostaria de orar juntamente com você. E mais uma vez eu te digo, se você não pode fechar os seus olhos, ore juntamente comigo em espírito, e nós vamos elevar os nossos pensamentos e o nosso coração a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela palavra que o Senhor tem trazido para os nossos corações através dos teus servos, Pai. Pai, eu te peço que essa palavra venha germinar em nossos corações e que ela seja, Senhor, uma boa semente a frutificar e a gerar frutos para o nosso tempo e para o tempo futuro, Pai. Pai, no nome de Jesus, eu te peço, Senhor, nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal e nos direciona, Senhor, para cada vez mais perto de Ti, e nos ensina a nos mantermos vigilantes, Senhor,
até o nosso último dia, até o nosso último momento nessa terra, no caminho que nos leva ao céu. Pai, guarda os teus filhos, os teus servos, os teus obreiros, a tua igreja e as nossas famílias, Senhor, todos os nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos, fiquem com Deus e que Deus continue abençoando. Amém?